Bom, vamos lá então a parte 2 desse conjunto de vídeos, tratar então da revisão teórica feita por Joan Scott, esse artigo Gender, a Useful Category of Historical Analysis. Então, basicamente a autora vai fazer uma revisão das abordagens teóricas utilizadas por historiadores, para compreender como é que gênero pode se enquadrar como uma ferramenta analítica em uma outra abordagem que seja mais adequada, digamos, do que essas que já estão pré-estabelecidas. Bom, basicamente, então, a autora, começa afirmando que existem duas abordagens utilizadas pela maioria dos historiadores. Uma abordagem é descritiva, ou seja, basicamente ela diz como as coisas ocorreram. Como sugere o próprio nome, ela basicamente descreve o fenômeno. E a segunda abordagem seria a abordagem causal, ou seja, ela teoriza a respeito da natureza do fenômeno histórico, buscando entender como esse fenômeno histórico aconteceu e por que esse fenômeno histórico aconteceu. Então ele não somente descreve o que aconteceu. Dada essa breve introdução, no parágrafo seguinte a autora vai argumentar a respeito de gênero e a busca por legitimidade no meio acadêmico, afirmando que no seu uso mais simples, recente, gênero é um sinônimo para mulheres. Esse uso acaba sendo uma forma de busca por legitimidade política no campo acadêmico, uma busca por aceitabilidade do campo de estudo da história das mulheres ou estudo das mulheres, a respeito das mulheres, de temas pertinentes às mulheres. Porque esse termo gênero acaba denotando mais seriedade acadêmica, uma vez que ele é mais neutro e objetivo do que mulheres. Assim, ele encaixa melhor dentro de uma terminologia científica e se dissocia da supostamente estridente agenda política do feminismo. Esse uso de gênero não carrega com ele nenhuma afirmação a respeito de desigualdade ou de poder e nem dá nome à parte agravada, né? Ou seja, aos oprimidos, né? A mulher enquanto oprimida na sociedade. E, assim sendo, não apresenta nenhuma ameaça iminente ao status quo. Essa é apenas uma das facetas do uso de gênero que se encaixa dentro dessa busca das acadêmicas, das pesquisadoras feministas, por legitimidade dentro do meio acadêmico. No parágrafo seguinte, a autora vai trabalhar outras facetas do uso de gênero. Gênero enquanto um substituto para mulheres sugere que a informação a respeito das mulheres também é informação a respeito dos homens. E essa concepção acaba insistindo que o mundo das mulheres é parte do mundo dos homens, criado dentro dele e criado por ele. Rejeita a ideia de esferas separadas, então. Esse uso de gênero, além disso, também designa as relações sociais entre os sexos, explicitamente rejeitando as explicações biológicas determinísticas de subordinação da mulher ao homem, denotando, portanto, essa subordinação, essa visão da mulher enquanto inferior ao homem como construção cultural. Gênero é, nessa definição, uma categoria social imposta em um corpo, eu estou fazendo uma tradução livre aqui, sexado, a sexed body, ou seja, um corpo identificado e definido enquanto masculino ou feminino. O gênero e toda a carga social que vem junto com esse gênero é uma categoria imposta, uma categoria social imposta. Então, nesse mesmo sentido, gênero se tornou uma palavra particularmente útil, já que estudos a respeito de sexo e sexualidade aumentaram significativamente. Então, nesse contexto, o gênero oferece uma maneira de diferenciar entre a prática sexual dos papéis sociais assumidos, designados para homens e mulheres. No parágrafo seguinte, a autora vai tratar então das limitações do uso de gênero dentro dessas facetas, ou seja, dentro da história descriptiva. O uso descritivo de gênero empregado por historiadoras ou historiadores para mapear novo terreno, na maior parte dos casos funciona. Então, acaba sendo uma ferramenta relevante para tópicos como mulheres, crianças, famílias, ideologia de gênero, ou seja, tópicos em que envolvam relações entre os sexos, mas parece não se aplicar quando se trata de problemas ligados à investigação histórica
de questões políticas ou do poder, ou seja, a guerra, a diplomacia e a alta política. O efeito do uso de gênero nessa historiografia descritiva é que acaba sendo uma espécie de apoio a uma visão funcionalista que tem sua raiz na biologia de esferas separadas. Ou seja, ou a gente trata de sexo, ou a gente trata de política, ou a gente trata de família, ou a gente trata de nação, ou tratamos de mulheres, ou tratamos de homens. Então, o uso de gênero dessa maneira na história descritiva acaba reforçando essa visão da escrita da história. Ainda que o uso de gênero dessa maneira descritiva faça a asserção, né, afirme que a relação entre os sexos é social, ela não fala nada a respeito do porquê e do como, ou seja, das outras duas questões importantes para a historiografia causal e não uma historiografia meramente descritiva. Então ela não mostra nem porquê e nem como essas relações sociais entre os sexos são construídas, ou como elas podem ser modificadas. O uso descritivo, então, de gênero, acaba sendo associado com o estudo de coisas relacionadas às mulheres. Tem o poder analítico para gerar a mudança dos paradigmas históricos existentes, dos paradigmas da prática da historiografia, do estudo da história existente. No parágrafo seguinte, a autora vai argumentar a respeito das tentativas e resultados de superar essas limitações de gênero. Então, historiadores estavam, é claro, cientes dessas limitações teóricas do uso de gênero dessa maneira. Logo, há um esforço para explicar o conceito de gênero que seja capaz, aliás, há um esforço para explicar esse conceito de gênero e ser capaz de explicar mudanças históricas, ou seja, reconciliar a teoria e a história. O resultado acabou sendo misto, acabou sendo um resultado eclético. Qual foi o resultado disso? Empréstimos parciais que viciavam o poder analítico de uma teoria em particular, de uma teoria específica, ou pior, que empregavam preceitos sem a consciência das implicações de empregar esses preceitos de determinadas teorias. Ou relatos de mudanças históricas que, porque haviam absorvido teorias universais, eram capazes de ilustrar somente temas onde não havia mudança. Ou ainda estudos incrivelmente imaginativos, mas nos quais a teoria estava tão escondida que esses estudos não eram capazes de servir como modelo para qualquer outra investigação ou qualquer outro estudo. Bom, a autora ainda afirma que as teorias utilizadas pelos historiadores não são frequentemente explícitas. Então é bom dedicar um tempo compreendendo quais são essas teorias e talvez articular uma abordagem teórica mais poderosa para o uso de gênero enquanto uma categoria analítica. Assim sendo, a autora então aborda a questão de que historiadoras feministas empregaram uma variedade de abordagens teóricas para a análise de gênero, do conceito, né? Da categoria analítica gênero. Mas normalmente as mais frequentes, digamos assim, são três. A primeira é um esforço inteiramente feminista, que busca explicar a origem do patriarcado. A segunda está localizada dentro da tradição marxista, que busca acomodar dentro então da crítica marxista a crítica feminista. E a terceira está fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo francês e a teoria de object relations anglo-americana, das relações objeto anglo-americanas. Então, nesse terceiro caso, elas puxam, a partir de diferentes escolas de psicoanálise, a tentativa de explicar a produção e reprodução da identidade de gênero do sujeito, ou da gender identity do sujeito. Bom, vamos lá. Nos próximos 3 parágrafos, o foco da autora vai ser explicar as teorias do patriarcado. Então, primeiramente, num primeiro parágrafo, nesse esforço, ela vai comentar a respeito da necessidade masculina de dominação e a libertação feminina pela reprodução. Bom, nesse contexto, então, as teorias do patriarcado voltaram a sua atenção para a subordinação da mulher e encontraram a explicação para essa subordinação uma necessidade masculina de dominar. A Mary O'Brien, ela define dominação masculina como o efeito do desejo do homem de transcender a sua alienação do processo de reprodução.
do processo de gestação e do parto, enfim. O fato do homem não estar presente em nada disso acaba gerando, enquanto consequência, esse desejo de dominar a mulher. E, portanto, a libertação da mulher estaria numa compreensão desse processo de reprodução, uma capacidade de apreciar a contradição que existe entre a natureza do trabalho reprodutivo da mulher e a mistificação ideológica dele pelos homens. Outra estudiosa citada pela autora é Shulamith Firestone. Ela definia a capacidade reprodutiva feminina como uma armadilha amarga. E para ela, a libertação definitiva, vamos dizer assim, da mulher seria quando a tecnologia chegasse num ponto em que os corpos das mulheres não precisassem mais ser o meio para a reprodução, ou seja, eliminando a necessidade da gestação interna no útero da mulher e, enfim, todos os riscos que estão ligados a esse processo reprodutivo. Muito bem, se para algumas feministas a reprodução era a chave para explicar o patriarcado e para se libertar do patriarcado, para outras, sexualidade em si era a questão, a resposta, a chave central dessa ideia. Catherine McKinnon formula que a sexualidade é para o feminismo o que o trabalho é para o marxismo. Ou seja, aquilo que mais pertence a alguém lhe é mais tirado. E nesse sentido, a objetificação sexual da mulher é o primeiro passo, é o processo primário da subjeição da mulher. Porque a partir da objetificação do corpo da mulher, você começa a domesticar, digamos, e tomar o que é dela, a sexualidade dela. Portanto, para McKinnon, seguindo sua analogia ao marxismo, se para o marxismo a dialética materialista é a forma teórica de ação, para McKinnon, consciousness raising, ou seja, fazer com que a consciência a respeito da situação na qual a mulher se encontra era o método de análise do feminismo. Assim, as mulheres expressando e compartilhando as suas experiências de objetificação, segundo McKinnon, as mulheres seriam capazes de entender a sua identidade comum e partir para a ação política buscando mudança. Bom, a autora aí então faz uma crítica não, mas talvez uma ressalva a McKinnon que, embora as relações entre os sexos sejam definidas por McKinnon enquanto uma questão social, não há nada exceto a inerente desigualdade dessas relações em si para explicar por que os sistemas de poder operam como eles operam. Então, a fonte de desigualdade entre os sexos é, no final das contas, a própria fonte de desigualdade entre os sexos, ou seja, fica um raciocínio tautológico cíclico aí. Embora a iniquidade, a desigualdade incorporada no sistema como um todo de relações sociais esteja presente nessa explicação da McKinnon, como esse sistema funciona não é explicado. Depois de comentar essas duas óticas, esses dois olhares a respeito das teorias do patriarcado, a autora vai fazer uma breve crítica então a respeito das limitações ou dos problemas para a investigação histórica das teorias do patriarcado, dizendo que são essencialmente duas. A primeira problemática apresentada por essas teorias do patriarcado é que elas não explicam, elas não mostram como que a desigualdade entre os gêneros geram ou estruturam todas as outras desigualdades. Ou, de fato, como que o gênero afeta essas áreas que não parecem ser conectadas diretamente à questão de gênero. E uma segunda problemática apresentada pelas teorias do patriarcado ao estudo da história é que a análise do patriarcado depende, ela repousa na diferença física, ou seja, um aspecto universal e imutável. Isso coloca um problema para os historiadores que está fora da construção cultural ou social. Portanto, isso cria uma espécie de ahistoricidade do gênero em si. A história se torna, nessa ótica, nesse olhar, epifenomenal, usando os termos que a autora aqui utilizou, ou seja, ela está fora do fenômeno, não é pertinente à questão histórica. Dessa forma, ela é capaz de entregar variações infindáveis de uma desigualdade de gênero fixa. Seguindo, então, nos próximos 3 parágrafos, a autora vai trabalhar a outra teoria mais utilizada pelas historiadoras para a questão de gênero, que é aquela inserida dentro do marxismo, ou seja, a crítica feminista dentro da crítica marxista. Ela dedica então 3 parágrafos para comentar a respeito disso.
Muito bem, tratando então do feminismo e do marxismo, dessa crítica, né, feminista dentro do marxismo, basicamente a autora vai apontar que as feministas marxistas têm uma abordagem um pouco mais histórica, mas esse requerimento necessário da abordagem marxista de haver uma explicação material, já que há dentro do marxismo a questão do materialismo histórico, limitou o desenvolvimento de novas linhas de análises, né? Ela ficou meio presa dentro desse campo, uma vez que sua crítica iniciou-se dentro dele. A explicação, portanto, para a origem dos sistemas de gênero e as mudanças dentro dos sistemas de gênero, elas são encontradas só fora da divisão sexual do trabalho. A família, os lares e a sexualidade, no fim das contas, são todos produtos, resultados de uma mudança constante nos modos de produção. É assim que Engels conclui a avaliação dele na Origens da Família, e é aí sobre essa ideia que repousa a ideia de Heidi Hartmann, uma economista feminista. Ela insistia na importância de levar em consideração o patriarcado e o capitalismo como sistemas separados, mas, ainda assim, os argumentos dela acabavam se desdobrando, onde a causalidade econômica tinha precedência. Ou seja, retomava essa ideia já estabelecida por Engels e pelo marxismo como um todo, né? No qual os modos de produção, o sistema econômico vão ditar as demais instituições e construções sociais, digamos assim, inclusive o sistema de gêneros. Em seguida, ainda falando do feminismo dentro do marxismo, a autora vai comentar a respeito dos temas que eram mais trabalhados, que estavam mais em voga nas discussões iniciais. Então, eles circulavam em torno das seguintes ideias, dos seguintes problemas. A rejeição de um essencialismo daqueles que argumentavam que exigências de reprodução biológica determinavam a divisão sexual do trabalho no capitalismo. A futilidade de inserir modos de reprodução nas discussões. O reconhecimento de que sistemas econômicos não interferiam diretamente na determinação, não determinavam diretamente a relação entre gêneros, e a busca, ainda assim, por uma explicação materialista que excluísse diferenças físicas naturais. Então, no geral, a discussão feminista, no começo, dentro do marxismo, girava em torno desses temas. Porém, ela vai dialogar depois a respeito de uma autora chamada Joan Calley, que publicou um ensaio chamado The Double Vision of Feminist Theory, onde ela vai argumentar que o sistema econômico e de gênero interagiam para produzir um sistema histórico e social, para produzir experiências históricas e sociais. Mas que nenhum dos dois eram causais. Não é o sistema econômico que causa o sistema de gênero e nem vice-versa. Ambos operavam simultaneamente. Essa sugestão da Kelly, né, essa ideia que ela introduziu, de que eles são sistemas independentes que existem de forma autônoma, deu uma abertura conceitual crucial. Mas, como ela estava dentro da teoria marxista, ela tinha que está presa ao quadro de referências dessa teoria e acabava enfatizando mais uma vez a causa, o peso que o papel econômico, que os fatores econômicos tinham nessa relação entre um sistema e outro. Então a Kelly introduziu a ideia de uma realidade social baseada na sexualidade, mas tendia a enfatizar a parte social ao invés da parte da sexualidade. E mais frequentemente, social, no contexto dela, era algo concebido em termos de relações econômicas. Uma vez que, de novo, dentro do quadro de referências teóricas do marxismo, a predominância das questões econômicas é inevitável. Por fim, então, tratando dessas questões do feminismo dentro do marxismo, a autora vai abordar pontos positivos e negativos de um volume de ensaios publicados em 1983, chamado Powers of Desire, Os Poderes do Desejo. Para ela, essa é a exploração da sexualidade que mais avançou dentro das feministas marxistas nos Estados Unidos. Elas
foram influenciadas pela crescente atenção à questão da sexualidade entre ativistas políticos, pelas ideias do filósofo francês Michel Foucault, pela insistência do Michel Foucault de que a sexualidade é produzida em contextos históricos, e pela convicção de que naquele momento a atual revolução sexual precisava de uma análise mais séria, né, mais dedicada com seriedade a ela. Então, os autores, as autoras, tornaram sexual politics foco de atenção do questionamento e da exploração delas nesses ensaios, nesse volume de ensaios. Isso foi legal porque abriu questionamento para causalidade. E, na opinião da autora, o que há de mais empolgante nesses ensaios é a falta de uma unanimidade analítica. Ainda assim, haviam sugestões importantes dentro desse conjunto de ensaios publicados, que era importante estudar a estruturação psíquica da identidade de gênero, compreendendo o link complexo que existe entre a sociedade e estruturas psíquicas que são duradouras. Então, assim, por um lado, os editores meio que endossaram a visão de uma das autoras, Jessica Benjamin, que apontava que a política deve incluir a atenção os aspectos, componentes da vida humana, eróticos e fantásticos. Mas, por outro lado, nenhum outro ensaio publicado além da Jessica Benjamin lidava seriamente e completamente com essas questões teóricas que ela levantou. Bom, a vantagem dessa abordagem, dessa coletânea de ensaios, foi evitar as diferenças agudas, afiadas, entre posições diferentes. E a desvantagem foi deixar como legado um sistema, uma teoria já completamente articulada que volta àquela questão da relação entre os sexos ser baseada nas relações de produção, por estar, mais uma vez, repito, dentro do marxismo. Bom, por fim, a autora vai então concluir, remontando essas duas ideias, da teoria do patriarcalismo e a teoria do marxismo, ela vai concluir que o problema de gênero, ele tem dificuldades opostas, né? No marxismo ela tem uma dificuldade e no patriarcalismo ela tem a oposta. Então a ideia é a seguinte: o gênero não consegue ter independência analítica dentro do marxismo. Ele sempre vai estar preso e subjugado, digamos, à questão das mudanças nas estruturas econômicas. Quanto na teoria do patriarcalismo é o inverso. Embora gênero, enquanto categoria analítica, tenha certa independência, ele não consegue explicar as mudanças nas estruturas econômicas. Bom, isso encerra então essa segunda parte, onde ela analisa essas questões teóricas, porque ela vai dedicar a terceira parte exclusivamente às teorias psicoanalíticas.